O canal Aqui Tem História apresenta Uma História Gloriosa. Nossa história gloriosa remota ao ano de 1891, quando o Clube de Regatas Botafogo foi fundado pelo remador Luiz Caldas, conhecido como Almirante. Após a prisão de Caldas, por consequências do episódio conhecido como a Revolta da Armada e sua posterior morte, os sócios remanescentes do grupo se reuniram para regulamentar a criação do clube. Com 40 sócios, em 1º de julho de 1894, era fundado o Clube de Regatas Botafogo. O Clube de Regatas Botafogo foi a primeira agremiação de remo a ser campeão brasileiro em outubro de 1902, após a vitória do atleta Antônio Mendes de Oliveira Castro, que anos mais tarde viria a se tornar presidente do clube. Paralelamente, no ano de 1904, surgia em um casarão situado no Largo dos Leões, no bairro do Humaitá, um novo clube de futebol, o Electro Clube. A associação surgiu a partir da ideia de Flávio Ramos e Emanuel Sodré, que estudavam juntos no Colégio Alfredo Gomes. A fundação oficial aconteceu em 12 de agosto e pouco mais de um mês depois, o nome do clube foi mudado para Botafogo Futebol Clube, por influência de Dona Chiquitota, avó materna de Flávio. A primeira vitória viria em maio de 1905 sobre o Petropolitano. O placar foi de 1-0 para o Botafogo. O gol foi marcado por Flávio Ramos. O primeiro título veio em 1907. Entre os anos de 1932 a 1935 se torna o único tetracampeão carioca. Em 1942 o Clube de Regatas e o Futebol Clube se uniram devido a uma tragédia. No dia 11 de junho de 1942, o Clube de Regatas e o de Futebol se enfrentavam em uma partida de basquete, válida pelo Campeonato Carioca. O atleta Armando Albano, um dos principais jogadores do Botafogo Futebol Clube e da seleção brasileira, saiu atrasado do trabalho e chegou à quadra com o jogo já em andamento no final do primeiro tempo. Durante o intervalo, Armando se abaixou para pegar uma bola e caiu desfalecido na quadra. Prontamente o jogador foi levado ao vestiário e a partida recomeçou. Porém, após alguns minutos tentando trazê-lo de volta à vida, a notícia de sua morte interrompeu o confronto quando o placar marcava 23-21 para o clube de futebol. Envolvidos em uma profunda atmosfera de comoção, os dirigentes das duas agremiações optaram pela união dos clubes, criando assim o Botafogo de Futebol e Regatas. Suas maiores glórias esportivas vêm principalmente do futebol, especialmente entre as décadas de 1950 a de 1960, considerada sua era de ouro. Foi base da seleção brasileira bicampeã do mundo nas Copas de 1958 e 1962. Entre os campeões do mundo destaca-se Nilton Santos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos, Mané Garrincha, que encantou o mundo com seus dribles e sua genialidade. Destacam-se também Zagallo, Quarentinha, Amarildo e Didi. O clube detém alguns dos principais recordes do futebol brasileiro, como o de maior número de partidas de invencibilidade. 52 jogos entre os anos de 1977 e 1978. O clube ainda é o responsável pela maior vitória já registrada no futebol brasileiro, 24-0 sobre o Sport Clube Mangueira no Campeonato Carioca de 1909. Destaca-se seus títulos: 21 campeonatos cariocas, 4 torneios Rio-São Paulo, é o carioca com mais títulos desse torneio, 3 campeonatos brasileiros. Foi o primeiro time carioca campeão brasileiro em 1968, uma Copa Comebol, a atual Copa Sul-Americana, uma Copa Libertadores da América, título conquistado em 2024 e outros tantos que estão por vir. É tempo de Botafogo. A sua estrela solitária estampada no peito representa a estrela da alva e foi adotada porque os remadores do clube, que cedo madrugavam na enseada de Botafogo, frequentemente viam o planeta Vênus brilhando no céu. A inspiração para as cores veio da Juventus de Turim. A camisa 7 do Botafogo possui uma mística, pois diversos jogadores do clube se destacaram tanto pelo alvinegro quanto pela seleção brasileira vestindo o número místico nas costas. A história de sucesso começou com o atacante paraguaio, em 1948. Nos anos 1960, a camisa 7 vestiu Garrincha, um dos maiores ídolos do clube e da seleção brasileira. A partir de então, a camisa sempre foi reservada ao craque do time. Na década de 1970, Jairzinho, Rogério e Zequinha mantiveram a mística do 7. A camisa ainda voltaria a ter destaque em 1989, após 21 anos sem vencer o Campeonato Carioca. O atacante Maurício, vestindo o número mágico, fez o gol do título por 1-0 sobre o rival Flamengo.
Nos anos 1990, foi a vez de Túlio Maravilha fazer sucesso com a camisa e vencer o Brasileiro de 1995. Hoje a mística repousa sobre Luiz Henrique, o craque do Campeonato Brasileiro de 2024. Após um período tenebroso sem títulos e sendo ridicularizado e à beira de uma falência, o clube vendeu seu departamento de futebol em 2021 para o empresário americano John Testor, e tornou-se a primeira SAF a vencer a Taça Libertadores da América. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. O Botafogo é bem mais que um clube, é uma predestinação celestial. Seu símbolo é uma entidade divina. Feliz da criatura que tem por guia e emblema uma estrela. Por isso é que o Botafogo está sempre no caminho certo. Armando Nogueira. É tempo de Botafogo.